Focos de contaminação de coronavírus até mesmo no futebol. Samidana. O Campeonato Brasileiro está na 7ª rodada ainda, mas já demonstra as dificuldades de se realizar uma competição esportiva em meio a uma pandemia. Até agora, apesar do protocolo adotado pela CBF, 147 casos foram registrados apenas na Série A. E alguns exemplos são de que, apesar do discurso dos clubes e do comando do futebol brasileiro garantirem a segurança dos jogos, não é bem assim. Só entre os jogadores e técnicos do Goiás, Vasco e Corinthians são 74 casos. Os 3 times lideram o número de contaminados. Aqui no estado de São Paulo, o Corinthians é o time com mais infectados, 23. O Palmeiras tem 6 casos e o Bragantino 1. São Paulo e Santos são os únicos que ainda não registraram sequer um contaminado. A discussão mais complexa envolve 2 times com mais casos. Só no Goiás foram 26 casos. No Vasco, são 25 contaminados. As 2 equipes, inclusive, se enfrentaram na semana passada pela Copa do Brasil. Depois disso, o clube carioca registrou 4 novos casos. Em Goiânia, onde a partida foi realizada, são 34 mil infectados, com quase 1.000 mortes. Depois da partida, Vasco testou o elenco para o jogo do fim de semana contra o Fluminense, sem novos positivos. Mas na segunda-feira, 3 novos contaminados confirmados. Resultado, também o clássico no Rio pode ter se tornado um novo foco de contaminação. O mesmo risco envolve a partida entre Santos e Flamengo, que ocorreu no final de semana. O goleiro César, do time carioca, participou da partida no domingo. Na sexta-feira, testou negativo, mas na segunda, um novo teste deu positivo. Ou seja, mais uma partida onde podem surgir novos casos, apesar das medidas de proteção. Isso tudo até a 7ª rodada, excluindo os 2 times paranaenses no Brasileiro, Atlético e Curitiba, que não divulgam o número de casos. Os números sugerem que é grande a possibilidade de que os testes aplicados a cada equipe antes dos jogos podem não bastar para evitar que a Covid se espalhe. E que contra aglomerações não há protocolo que funcione. Nos bastidores, discute-se, ainda que por cima, a volta do público nos estádios, seja com 20%, 30% ou 50% de ocupação. A ideia é que já seria ruim com novos casos sendo evitados entre jogadores, na situação atual é inviável.